Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a importância de construir uma cultura positiva no local do trabalho. Quando nós falamos de cultura organizacional, nós estamos falando sobre valores, sobre as práticas, sobre as atitudes que estão moldando ali o ambiente que a pessoa está inserida. Então, é fundamental nesse processo que tenha uma cultura positiva dentro do ambiente do trabalho, porque daí você vai trazer um sucesso em qualquer organização. Isso é fundamental. Então, quando a gente olha para a importância dessa cultura no local do trabalho, a gente precisa entender que ter uma cultura nesse ambiente vai trazer muitos benefícios. Por exemplo, ela vai estar ajudando a aumentar o engajamento e a motivação dos colaboradores. Por exemplo, quando as pessoas elas se sentem parte de alguma coisa realmente ali positiva, elas estão mais dispostas a se dedicar, a contribuir com suas energias, com suas ideias. Então, isso naturalmente leva um aumento da produtividade e na eficiência também organizacional. E aí a gente precisa entender que também não para por aí, porque você veja que uma cultura positiva, ela também promove a criatividade, também promove a inovação, porque a gente precisa entender que essas pessoas que estão trabalhando nessa empresa, em uma empresa que tem uma cultura positiva, elas vão se sentir mais seguras, elas vão se sentir mais à vontade para propor novas ideias sem ter medo de críticas. E quando eu falo positividade, eu não estou falando de uma cultura positiva daquele positividade tóxica, mas sim uma cultura positiva no sentido de ser mais aberta para ouvir, para entender e aplicar também aquilo que aquele colaborador quer. Ou seja, mas afinal, como é que eu posso construir uma cultura positiva no trabalho? Primeiro, aí entra de fato isso. É fundamental que os próprios gestores tenham aí uma comunicação aberta, que tenha feedback constantemente e quando os colaboradores eles sabem que podem expressar e receber feedback construtivo, a confiança e o respeito elas acabam aumentando. Então, também é importante implementar práticas de reconhecimento, práticas de recompensas, celebrar as conquistas, o bom desempenho das equipes e também uma outra maneira de estar fortalecendo essa cultura é estar investindo em eventos sociais. Não aqueles eventos sociais simplesmente, uma palestra, uma coisa assim simples. Não, não necessariamente, mas também uma coisa que também precisa ser de baixo custo, mas que não necessariamente seja uma palestra. Porque às vezes as pessoas já estão cansadas de ouvir palestra e não aplicar nada naquilo ali e ver quando olha para a prática é uma coisa bem diferente daquilo ali. Então, seria mais atividades de construção de equipe, que você de fato ajude a criar laços mais fortes entre aquelas pessoas ali, como uma espécie de dinâmica entre os colegas, que vai tornar o ambiente de trabalho mais colaborativo nesse sentido, e fazer com que aquelas pessoas que saiam daquele momento ali de dinâmica, elas saiam com outra perspectiva e com outra percepção daquela realidade. Isso é muito bom, porque essa cultura no trabalho mais aberta, mais positiva, ela além de reduzir a rotatividade dos funcionários, ela também vai estar melhorando a moral, a satisfação dessas pessoas. Então, se as pessoas elas se sentem bem nesse ambiente, elas tendem a ter mais disposição para realizar suas tarefas. E aí outra vantagem também que se encaixa é que uma empresa com a cultura positiva, ela gera uma marca empregadora mais forte, ou seja, uma boa reputação para aquelas pessoas que para o mercado de trabalho que acaba atraindo mais talentos nesse sentido. Mas daí, como é que a gente pode colocar isso de uma maneira mais palpável, mais prática no nosso dia a dia? Uma das primeiras coisas que você pode fazer é, de fato, desenvolver valores claros e uma missão clara que norteia as ações de toda a empresa, de todas as equipes, de todos os squads, de todos os times que estão atuando ali dentro. Então é importante que todas as pessoas saibam o que a empresa quer, o que ela representa e o que se espera de cada um. E aí existe também um papel que é muito importante, que é a gente olhar de fato a realidade. Como é que está, de fato, hoje, essa questão desses pontos, desses valores em cada grupo? Como é que de fato está? Onde é que está e onde é que a gente quer chegar? Então, a gente incentivar a colaboração, o trabalho em equipe também é muito importante. Então, quando as equipes elas trabalham de uma maneira harmônica, esse ambiente ele é mais eficiente, ele é mais produtivo. E a gente também não pode esquecer também de estar investindo aí no desenvolvimento e no treinamento dessas pessoas para coisas práticas do dia a dia dela e também para aspectos emocionais, porque isso vai ajudar de fato a manter elas aí mais motivadas, mais preparadas para um sucesso. Então, para garantir mesmo que essa cultura até mesmo se estenda a longo prazo, o que a gente pode fazer?
E aí é preciso avaliar de maneira regular todas as iniciativas culturais da empresa, se isso está alinhado com o planejamento estratégico, organizacional, e aí isso ajuda de fato a investigar e a identificar ali o que é que está de fato funcionando bem, o que, que pode ser melhorado. Então, além disso, a gente vai estar tentando ali promover uma cultura de melhoria contínua. Isso é muito básico, isso é muito fundamental. Existir de fato uma melhoria contínua dentro dos processos, de uma maneira bem metrificada. Isso significa que a empresa ela não para de evoluir, mas e sempre também está indicando ali que ela está buscando outras maneiras de aprimorar os seus próprios processos já existentes, os seus próprios relacionamentos já existentes. E aí, é claro, identificar e trazer uma cultura que celebre sucesso, que celebre conquista também ao longo desse caminho é uma maneira de você estar trazendo ali um reconhecimento para aquelas pessoas e o esforço que todo mundo está fazendo ali e acaba mantendo aí a moral elevada, ou pelo menos tentar ir por essa perspectiva. Então, isso seria. E também aí, claro que vai variar, porque cada pessoa é única. Então, a gente precisaria, de fato, por isso que seria um aspecto que deveria ser analisado de equipe em equipe, para de fato ver a personalidade também de cada membro, de colaborador também é necessário observar, para que de fato você não traga uma estratégia ou faça um movimento que esteja desalinhado com algumas pessoas ou com a maior parte das pessoas que fazem parte daquele time ali. Então, essas são algumas estratégias, de fato, para a gente estar tentando aí construir, tentando manter uma cultura, de fato, dentro do local de trabalho, quando todos estão trabalhando juntos, de fato, ali. Se a gente sabe que um ambiente que tem respeito, que tem colaboração, que tem motivação, os resultados são incríveis, sensacionais. Do contrário disso, a gente sabe que fica de um nível de tóxico, um ambiente muito tóxico. Então, esses pontos a gente precisa ter cuidado, mapear e mensurar eles muito bem. Existem ferramentas para isso. Caso precise, contrate uma consultoria.